obrigada pelo convite. É minha primeira vez aqui. E olhando a plateia, a minha descrição, eu sou uma mulher de 68 anos, a menor de todas, porque eu tenho 1,52 m, né? E eu sou pediatra há 45 anos, e há 40 anos eu estou, mesmo que ainda não existisse, nessa coalizão cheio de fôlego. Há 40 anos que a gente luta pela saúde pulmonar, pela saúde respiratória das pessoas. Onde que eu passo aqui? Com esse? Então, é muito importante estar aqui hoje e ouvir pessoas fantásticas falando. Laura, eu fiquei encantada, porque tudo que você tem de digital, eu tenho de analógico. Então, nós estamos diferentes. Vocês têm muita tela e eu tenho muita palavra, porque eu não sou da tela, eu não sou de ficar escrevendo. E foi por esse motivo que eu resolvi falar de uma outra forma. Primeiro, quando eu falo para a minha geração, o que é advocacy? A maioria das pessoas nem sabe, né? E é uma estratégia que visa influenciar a política pública para promover mudança em favor de uma causa. Mas o nome bonito só não adianta. Eu tenho que saber que passos eu tomo para conseguir isso. Eu tenho que desenvolver mensagem clara. Eu não posso criar mais dúvida num cenário que já é tão confuso. Eu tenho que identificar o problema e mostrar a importância desse problema. Só quando eu mostro a importância é que eu consigo achar gente para trabalhar comigo. Eu sei disso porque tem 40 anos que a gente está brigando para ter parceiros em asma. A nossa sociedade, a Associação Brasileira de Asmáticos, trabalha nisso há muito tempo. Por isso que a gente tem que estabelecer ação que possa solucionar um problema. Gente, e o que eu estou fazendo aqui num fórum de doença rara, sendo que eu estou falando da doença crônica de maior prevalência? Nós temos, no Brasil, 200 mil pessoas com asma. É gente pra caramba, né? Então, nós temos nessa população, não é pouca gente, é muita gente. Nós ocupamos, nós temos 6% da população de asmático do mundo. E aí, então, por que eu ouvi falar disso? Porque dentro da asma existe a asma grave, que, perto de outras doenças, não é nem grave, porque a gente tem 20 mil pacientes com asma grave, mas é muita gente, é muita coisa. Porque essas pessoas também têm uma jornada horrorosa, de muito sofrimento e com muita dificuldade ao acesso de tratamento. E volta ao meu tema. Como é que a sociedade médica pode ajudar nisso? De que forma? Então, lembrando que a jornada do paciente é muito longa e tortuosa, de todos os pacientes, do asmático não é diferente. Início do sintoma, avaliação médica inicial, suspeita diagnóstica, início do tratamento, mito e medo que envolve essa doença. É muito cheio de mito, todo mundo ouve falar. Asma, não. Tem bronquite, uma bronquitezinha, uma tosse alérgica, mas asma não. Quando a gente, pediatra, diz no consultório, seu filho tem asma, a gente arranja um inimigo, porque ninguém quer ouvir falar que o filho tem asma. E ainda diz, não é do meu lado, não é da família do marido, porque não é da minha, na minha família não tem nada disso. Então, é muito difícil. E para o paciente entender que ele tem aquilo, vestir aquela blusa, é difícil. Então, muitas vezes, a gente tem que usar técnicas diferentes. Você tem que chegar ali, mostrar um atleta que é asmático, para poder fazer que ele se convença e que ele se trate, né? Então, confirmar o diagnóstico, entendimento da condição, acesso ao tratamento, tudo isso é muito difícil. E é só assim que a gente consegue adesão, que é o que me importa aqui. E como é que a gente vai fazer isso? Tem barreira a ser transposta. E a maior barreira é a nossa, é médica. Tem um trabalho do British Journal Medical que mostra que nós médicos, e aqui eu tenho que fazer a meia-culpa, a gente não tem paciência para ouvir o paciente. Em 11 segundos, gente, é o tempo que o médico escuta. Com 11 segundos ele já interrompe, porque ele fala, eu já escutei isso todo dia, eu sei o que é, eu sei que vai chegar ao fim. Eu não vou ouvir tudo. E com isso, você corta a possibilidade do paciente falar. Você corta a possibilidade do diagnóstico. Então, isso é uma das coisas que nós médicos mais temos que trabalhar. Porque, depois de ouvir, sim, eu posso fazer uma suspeita diagnóstica. Eu posso pensar em diagnóstico diferencial, eu posso iniciar um tratamento esclarecendo dúvidas, mas até então, que eu não ouvi essa pessoa, não deu para poder ir adiante. Então, quando eu penso em fazer dados,
em construir dados para a política pública, primeiro tem que saber o diagnóstico, primeiro tem que ouvir essa pessoa. Né? E nós, médicos, não sabemos. A gente é pretensioso. A gente acha que sabe tudo. Os 10 anos de faculdade que a gente fez já nos dá a cadeira para não escutar mais ninguém. Né? E o paciente não é ouvido. E eu trabalho com a associação de pacientes, isso é uma queixa constante. Mito e medo. Quanto mito, quanto medo, quanto desespero daquela pessoa. Eu estou falando aqui de asma, mas a gente ouviu de outras doenças. Será que eu vou parar de andar? Será que eu vou morrer porque eu tenho esclerose múltipla? Será que eu vou morrer porque eu tenho doença de Huntington? Será que a asma grave vai me matar antes de eu ver meu filho sair da faculdade? Então, esses mitos, esses medos têm que ser esclarecidos. Quando eu digo para uma mãe de uma criança que ela precisa tomar um medicamento para asma, eu tenho que mostrar para ela que ele não vai deixar de crescer, que aquilo não vai afetar o rim. Mas, para isso, eu preciso ouvir. E se o médico não aprender a ouvir, a gente não vai produzir dado. É isso que a gente precisa, nós precisamos de mais empatia. Nós temos que desfazer os equívocos. E exame. Aí a gente está na época, desculpa, Laura, da tecnologia, e como você falou, errada. Porque você entra no consultório e já ganha um pedido de tomografia. Não importa do que você tem. Vamos fazer uma que fica aqui no meio. E não resolve, não é assim. Exame complementar tem que ser feito com assertividade. Primeiro, que eu tenho que saber o que eu estou procurando. Porque se eu pedir um monte de coisa, eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho um amigo que diz que quem procura muito, não acha, porque não sabe nem o que está procurando. Está procurando o que não perdeu. Né? Então, nós precisamos saber o que pedir. Com isso, eu vou ter economia de tempo e dinheiro. Aí, a gente vai conseguir realmente ter recursos alocados para quem precisa. E não gastar com o que é desnecessário. Confirmou o diagnóstico? Qual o cenário real da doença? Então, aí sim, aí vamos falar do cenário real, do que te espera, quais as possibilidades, o que existe de medicamento. Hoje, por exemplo, de asma, a gente tem 2 imunobiológicos já incorporados no SUS. Temos mais 4 na ANS, ainda não disponíveis, nem todos, mas a gente tem. E isso é graças à briga, não só nossa, médico, mas muito mais do paciente. Porque muitas vezes o médico não se engaja. Ele, às vezes, não é capaz nem de pedir o paciente para entrar numa consulta pública, que é tão simples. E a gente sabe a dificuldade que é para chamar a gente. A Andréa mostrou, você tem que ficar chamando o pessoal, busca ativa para poder ir lá participar de uma consulta pública. Esse é nosso papel, é papel médico. Se você não puser o paciente na fila ali, para poder participar, por que o SUS vai achar que precisa? Eu fiz uma consulta pública e ninguém nem se manifestou. Esse é papel do médico. Promover dado, arranjar dado, isso é vida real. Se não for assim, não vai funcionar. Né? E o entendimento da própria doença, para que o paciente realmente, eu não gosto muito dessa palavra empoderar, porque virou moda, né? Empoderar e robusto, toda palestra tem um empoderar e robusto, mas o paciente tem que ser realmente dono da doença dele. Ele tem que entender que é interesse dele. Mas o médico tem que estar do lado para mostrar para ele qual é o cenário. Assim ele vai adiante. E é isso que a gente tem que produzir. Porque existe um impacto muito grande econômico na doença. É o direto da internação, sim, dispensação de medicamento, cuidado de equipe de saúde, isso tudo é importante. Mas o indireto é muito maior. É a família que sofre dia a dia com tudo aquilo. É o absenteísmo, é o pai que não pode trabalhar, no nosso caso, porque o filho está em crise de asma. É a mãe que perde o emprego, porque sobra a maioria das vezes para ela, porque ela falta, ela não tem como comparecer. Né? Isso é custo indireto. É a criança que não faz esporte, porque ela é considerada deficiente para aquilo. E ela é, coitada, porque ela não respira. E aí, muitas vezes, quando você vai para uma consulta da Conitec, que tem lá um medicamento que está próprio para aquela criança, o médico não orientou essa mãe que existe esse remédio. Ela nem sabe que o remédio é próprio para o filho dela. Então, é nosso papel, sim. Nós, médicos, estamos falhando, sim, quando a gente não faz isso. Quando a gente não dá para o paciente a possibilidade de participar, de dizer o que ele precisa, o que ele quer. Não é o que eu quero, não é o que é melhor para a minha prescrição, é o que é o melhor para ele. Às vezes, ele prefere ir ao posto para tomar uma injeção, um imunobiológico, do que receber em casa. Sabe por quê? Porque ele vai ser cuidado. Porque ele já está tão desgastado
que receber um algodãozinho na perna e uma injeção dá a ele a certeza que ele está sendo tratado. Então, não sou eu, o médico, que tem que descrever, é ele. A consulta tem que ser com o paciente. Ele é dono da doença, né? E a gente tem que aprender a ouvi-lo, muito mais. E os custos, além disso, o presenteísmo, né? Que é aquele paciente que está, por exemplo, no trabalho, mas não rende. Não tem força, não tem fôlego. No nosso caso, por isso que a gente trabalha, coalizão cheia de fôlego, para dar fôlego, para as pessoas respirarem, né? E a qualidade de vida. Ninguém merece ficar acordando a noite toda com falta de ar. Mas, se eu não fizer pelo menos um questionário de qualidade de vida com esse paciente, é tão simples, é um papelzinho que a gente tem. Eu não vou saber que ele não está bem, eu não vou saber que ele faz parte de 1% de asmático que é grave, né? Eu não vou saber, por exemplo, que essa pessoa, esse paciente, essa criança, esse adulto, tem condições de receber um imunobiológico e ter uma vida muito melhor. Nós precisamos ouvir as pessoas. E estabelecer protocolo. Para o protocolo, tem que ter uniformidade, fortalecimento da ciência, economia de recursos, público e privado. Gente, os recursos são finitos. Ninguém faz mágica, você não tira dinheiro do nada. Então, a gente tem que saber direcionar a pesquisa, a prescrição, para quem está precisando de forma adequada. Sensibilizar os gestores na tomada de decisão, já foi dito brilhantemente pelos que me antecederam, porque gestor não é alguém que está contra a gente, é alguém que está usando de forma racional o recurso que existe. E, para isso, eu tenho que produzir dados que eles possam administrar. Avaliação do impacto econômico da doença, sim, mas tudo isso é decisão baseada em dados de mundo real. E eu termino dizendo isso, é dever da sociedade médica zelar para que todas as decisões sejam baseadas na ciência, mas trabalhando incansavelmente para que a saúde seja acessível a todos, de forma igualitária, né? Garantindo que os recursos sejam utilizados de acordo com a realidade social, para a mulher negra, para o ribeirinho, para quem está na Amazônia, para quem está ali numa cidade poluída. A gente tem que respeitar o preceito ético, porque sem ética não existe medicina. Não existe medicina baseada só na ciência, ela tem que ser baseada na humanidade. Essa é a minha mensagem para vocês. Obrigada.